Fala galera, Versão na área. Eu sou o Daniel e sejam muito bem-vindos ao Versão Brasileira Podcast, o seu espaço para cultura geek, histórias incríveis e muita diversão. E hoje teremos um episódio especial, pois vamos celebrar a magia das trilhas sonoras e das versões brasileiras que marcaram nossa infância e tanto amamos. E para isso, convidamos ele, que é referência em música, bateria e jornalismo, e é a voz por trás de temas icônicos que todo fã de animação conhece. É um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Cláudio Marçal. Muito obrigado, muito legal estar com você aqui, para a gente falar um pouquinho dessa história, né? Dessa trilha sonora de tanta gente, né? Eu acho isso muito legal, porque a gente entra na casa das pessoas com a nossa voz e a maioria das vezes as pessoas não sabem quem está cantando, né? E isso é muito bacana, a gente surpreende, né? E hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, as pessoas acabam indo buscar, né? Quem está cantando, né? Tem os créditos, né? Você acaba achando quem é, né? E isso é muito bacana, porque a gente ganha um reconhecimento, né? De uma coisa, de um trabalho que é anônimo, né? Até certo ponto, né? E eu gosto muito de fazer, tanto a dublagem cantada quanto a dublagem falada. São coisas que me dão muito prazer e é um trabalho que eu já faço há mais de 15 anos e eu adoro, eu gosto muito. Me divirto, além de ser um trabalho, eu me divirto muito fazendo. O processo não é fácil, mas é muito divertido também. E Cláudio, eu que agradeço por você ter aceitado o convite e nos dar a honra de ter você aqui conosco hoje. Muito obrigado. Como funciona o seu processo de criação para as versões brasileiras? Você recebe a letra pronta ou participa da adaptação para garantir que a métrica e a emoção da música original se mantenham? Geralmente, o diretor que vai trabalhar com você na hora de gravar a música, ele te manda uma mensagem. Isso varia muito de empresa para empresa, né? A Delarte, eu trabalhei quase 10 anos na Delarte, a Delarte me mandava mensagem às vezes 2 dias antes, né? A Disney agora me manda mensagem às vezes com uma antecedência muito maior, de uma semana, 2 semanas, né, para gravar, né? Agora eu não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. É sigilo. Eu não posso falar quando eu vou gravar. Não posso falar. A Disney, a Disney reclama. Não posso falar. Então, o que acontece? A gente faz... Cada empresa tem um processo. Então, como é que funciona? Cheguei no estúdio, é que eu tomo conhecimento do que eu vou gravar. Eu nunca sei o que eu vou gravar. Nunca sei. O diretor, quando ele me chama, ele não me fala o que eu vou gravar. Então, eu entro no estúdio zerado. Aí lá eu recebo uma letra. Antigamente vinha um papelzinho, né? Agora é um tablet, uma tela para a gente poder ler o que a gente vai gravar, né? E o processo todo funciona de você gravar, você aprende a frase, entende como é a interpretação, porque o produtor ele busca o mais próximo do original em inglês e em português. A gente tem manter essa fidelidade, né, do que está sendo gravado em inglês por uma cara brasileira, mas mantendo uma raiz do que está sendo feito na língua inglesa. E aí a gente grava isso frase a frase. Não é um processo simples, tem que ter muita paciência. É uma coisa que eu posso dizer a você que eu tenho. Eu sou um cara paciente, porque há momentos em que é difícil você conseguir chegar no que o diretor está pedindo e você, às vezes, está quase lá e você tem que repetir aquela frase várias vezes. Então, nesses 15 anos, eu posso dizer a você que eu já passei por isso inúmeras vezes. De eu não conseguir, tipo assim, na primeira ou na segunda, chegar no que o meu diretor me pedia. Mas isso é muito comum, a gente é humano, né? E a gente acaba chegando, a gente acaba conseguindo. Eu tenho, no retrospecto, vários trabalhos diferentes e, felizmente, consegui realizar todos eles. Não teve um trabalho que o diretor falou, para, vou chamar outra pessoa. Não tive isso.
Não tive isso, felizmente, e assim as coisas têm andado, entendeu? Cláudio, qual que foi a trilha sonora que você mais gostou de gravar? Olha, eu tive várias coisas que eu achei muito divertido de fazer, né? Claro, primeiro de tudo, o Mago. O Mago do Patolino foi uma coisa assim muito diferente de tudo quando eu fui gravá-lo, né? Porque a letra é uma coisa sui generis, é uma coisa muito diferente, né? É uma coisa com humor e, além de tudo, eu tinha que ter a interpretação que eu tive sem me concentrar para não rir, porque dava vontade de rir, entendeu? O cachorro quente, né? Pô, eu tô ali no estúdio fechado no fone e dava vontade de rir. Tinha situações que acabava, ele falava, pá, essa valeu, eu caía de rir, porque era muito bom e muito engraçado, muito divertido de gravar. E o Patolino foi uma coisa que demorou para eu gravar, porque ele queria uma coisa solene, uma voz solene, diferente, né? Que era bem parecido com o que é o original, o The Wizard. E, tipo assim, eu consegui fazer, só que eu tinha que fazer aquilo a música inteira. E aí tinha momentos em que eu perdia o personagem. Aí ele me chamava de volta. Não, tá perdendo o personagem, volta. E eu consegui fazer, te levou, porque a música parece que ela é pequena, mas, tipo assim, para quem vai gravar, ela é grande, né? Ela é bem grande. Então, tipo assim, eu fiquei para gravar o Mago, acho que eu levei 2 horas e meia para gravar o Mago, entendeu? Inteiro. E, poxa, quando terminou foi muito legal de ter o produto pronto, porque foi uma coisa espetacular, né? Porque todo o processo de gravação, né? A gente tem uma meta para bater do que a gente precisa atingir a partir do que o nosso diretor pede, né? E a melhor coisa do mundo é quando você termina e você tem consciência de que você fez um bom trabalho. Isso é muito legal, isso é muito bacana, uma sensação de que você está sendo realmente útil. E em vários trabalhos eu tive esses momentos, até hoje tenho, no menor trabalho possível, né? Tipo um vocalzinho pequenininho que eu gravei numa música do Looney Tunes, que eu apenas falei leite! E tive que fazer o leite, 3 tipos de leite. Era só isso. Então, assim, eu gravei outras coisas no mesmo dia. Mas a última coisa era um desenho do Looney Tunes. Era muito engraçado. Eram 3 pessoas fazendo um brinde com copos de leite. Aí eu falava a voz de cada um, o leite. Então era um leite, o outro era leite, o outro era leite. Então eu fazia essas 3 vozes. Isso era engraçado demais de fazer, porque era muito diferente também. Você tem que fazer, emular várias vozes, né? Porque quando você tem um personagem só, beleza. Por exemplo, eu tenho um personagem que eu gravei que está no Prime, no Amazon Prime. Pode falar assim? Tá no Amazon Prime, que é o Rocky Bullwinkle, que é um desenho que foi um remake de um desenho antigo americano, Rocky Bullwinkle. E eu faço a voz do Rocky. Faço a voz do Rocky cantada e falada. E esse trabalho foi um trabalho muito difícil, porque a voz dele era muito assim, falada assim, que toda hora assim, e ele falava assim, com essa voz. E aí eu fiquei muito nele, entendeu? Quando eu fui gravar outras coisas que eram mais agudas, eu vinha ele na minha cabeça, falei, não, cara, não é o Rocky. E foi um trabalho que, pô, foram 19 episódios que eu gravei, foi muita coisa, 2018. Foi maravilhoso, entendeu? Foi maravilhoso, foi um trabalho muito legal. Quando você gravou a música do Patolino Mago, você imaginava que ela se tornaria um dos maiores memes e clássicos da dublagem musical no Brasil? Pois é, isso é muito louco, né? Porque eu não tinha noção do que ele estava se transformando ao longo do tempo. O Mago foi gravado em 2014, já tem muito tempo. E ele foi para o ar, se não me engano, no mesmo ano ou no ano seguinte, 2015, alguma coisa assim. E foi um trabalho que, assim, no momento, naquela hora ali, eu não me toquei muito. Depois, com o tempo, porque ele se tornou um desenho muito presente no Cartoon, né? No Cartoon Network, que era um canal a cabo. E, nossa, toda hora ele era um desenho que entrava num intervalo entre os outros, né?
Então ele estava todo dia ali. Era um desenho que passava todo dia praticamente. E eu não sabia disso, porque eu não assistia Cartoon. Na verdade, eu comecei a assistir mais Cartoon com o meu filho. O meu filho, quando ele era pequeno, aí eu comecei a assistir o Cartoon e cheguei a ver várias vezes o Mago. E aí depois tinha uma situação curiosa dos meus amigos, que eles viam desenho junto com o filho pequeno, e aí me ligavam ou mandavam mensagem para mim: Cláudio, você gravou alguma coisa? Porque eles conheciam a minha voz cantada, né? E isso é um trabalho, pô, muito louco, muito anônimo, né? Por exemplo, o meu primeiro trabalho que eu fiz de dublagem cantada foi uma música para o Disney on Ice, o espetáculo da Disney. Quando a Delarte cuidava de todos os trabalhos Disney, eu gravei a música pro personagem Flecha dos Incríveis, o Garotinho. A música do Garotinho no Disney on Ice sou eu cantando. E foi muito legal, porque eu gravei, foi um trabalho fantástico, foi muito legal, a música é de 1 minuto. E aí depois, passou um tempo, o espetáculo veio para o Rio. Eu moro no Rio. Sim. E aí eu fui assistir. E é muito legal, que na época eu tava com a minha namorada, na época, e ela estava comigo, só ela sabia que eu tinha gravado a música. E é muito engraçado, porque hoje é na Farmácia Arena, né? Era HSBC Arena, hoje é Farmácia Arena. E aí, o espetáculo rolando, de repente entra o personagem e entra a música. E aí é muito engraçado, você vê a tua voz naquele sistema de som, com tantas mil pessoas lá assistindo, ninguém sabe que é você. Eu sei, ela sabia, só. É muito engraçado, a gente correndo, a gente estava correndo, porque era engraçado, todo mundo em volta curtindo o espetáculo sem saber quem é que tinha gravado aquilo, né? E eu convivo com isso toda hora, e tá tudo bem, faz parte, isso é do jogo, é um trabalho que eu curto muito fazer. E o Mago, essa coisa do Mago, outro dia eu entrei no YouTube para ver, o vídeo tá com 14 milhões de visualizações. É o meu vídeo com a minha voz que tem o maior número de visualizações no YouTube. Né? Porque tem os outros trabalhos, né? Também, não é só o Mago, tem muita coisa que eu gravei para a Disney e para outras produtoras, né? Para DreamWorks, para Warner, para Disney, entre outras grandes produtoras, né? Toda hora a gente está fazendo trabalhos para aberturas, né? E tem a abertura do The Croods, a família, né? Eu não lembro o nome, a abertura da série. Sim. A abertura da série do The Croods sou eu cantando também. Foi um trabalho maravilhoso de fazer. Eu adorei fazer. Você gravou muitas músicas para Phineas e Ferb, como Caminho de Ornitorrinco e Massacre de Robôs. Como é Sim, mergulhar nesse universo musical onde cada canção tem um estilo e uma energia completamente diferentes? o Phineas e Ferb é muito engraçado porque o que acontece? Eu gravei muita coisa para eles. Aí, depois de um certo tempo, o desenho saiu do ar, né? E aí o meu diretor falou: olha, Cláudio, infelizmente saiu do ar. Eu falei: poxa, sacanagem o trabalho que eu estava fazendo todo mês tinha uma ou duas músicas do Phineas e Ferb, né? E agora recentemente voltou, né? O Phineas e Ferb voltou e eu já gravei mais com umas 3 ou 4 músicas do Phineas e Ferb nessa nova fase, né? E mais uma vez maravilhoso, né? Sempre as músicas são muito boas, né? E o universo do Phineas e Ferb é muito, muito peculiar, né? Muito gostoso, né? Eu me lembro muito bem que uma das primeiras músicas que eu gravei, que foi essa do Caminho do Ornitorrinco, era muito legal porque tinha parte falada. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz parte falada, dublagem falada, né? Foi, né, na música do Caminho do Ornitorrinco, que tem uma parte que eu falo no meio, e depois continuo cantando, né? Isso aí que foi um dos meus primeiros trabalhos de dublagem falada, depois vieram outros, né? E cara, o Phineas e Ferb é fantástico. Eu gravei também músicas pro filme, né? O filme do Phineas e Phineas e Ferb. Ferb, que também é muito legal de fazer. É do Rock Z9, né, que eu fiz.
E, cara, eu não consigo enumerar para você quantas músicas eu fiz para o desenho, mas eu posso dizer a você que, pô, pelo menos 10 músicas, até agora, contando com a nova fase. Muita coisa, gravei muita coisa. Às vezes eu tenho que entrar no YouTube para catar, para ver realmente quais as que eu gravei, porque é muito trabalho, muita coisa. Ao longo de, pô, tô mais de 15 anos gravando música para desenho, né? E isso é muito legal. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Se você puder, por favor, dar uma palhinha do Caminho do Ornitorrinco. Podemos fazer de você um guerreiro, apesar de um covarde ainda ser. No caminho você vai ver. Muito obrigado, Cláudio. No... Ah, hip. É bem divertido. Você tem que usar vários tipos de voz, né? Você tem que usar uma voz mais de cabeça, às vezes tem que usar um drive, tem que usar umas coisas diferentes para atingir o que a música pede, né? E aí, pô, isso é desafiador. Eu gosto de trabalhos desafiadores, acho muito legal. Eu acho que quanto mais desafiador, melhor. Como tem o famoso ditado, só quem arrisca merece viver o extraordinário. Exatamente, isso aí. Recentemente você participou de um maravilhoso mundo das músicas do Disney Junior, cantando Ciclo Sem Fim. Como é Uhum. interpretar um clássico tão absoluto da Olha, Disney? foi uma coisa muito louca, porque eu estava em casa. E aí o meu diretor, o Gil Viegas, que é o meu diretor lá na Disney, um cara que eu adoro, ele mandou uma mensagem para mim: Marçal, tem gravação, você pode gravar daqui a 2 dias? Achei curioso, daqui a 2 dias posso. Porque geralmente eles dão um espaçamento maior, né? Beleza. Aí eu cheguei no estúdio para gravar, aí ele falou: você vai gravar um remake do Ciclo Sem Fim. Eu falei: como? Tá falando o quê? Que eu vou gravar o quê? Esse Ciclo Sem Fim da Disney. Eu falei: o quê? Eu vou gravar isso? Ele tá, pega a letra aí. Eu falei: caraca, Gil, tem certeza que você tá me dando essa responsabilidade? Você tá confiando em mim para gravar essa música? Ele, sim, eu acho que tem tudo a ver com a sua voz. Só que foi uma das músicas mais difíceis que eu gravei em todo o meu percurso, por um simples fato, um fato técnico. Eu sou um cantor que tem uma voz aguda, como você já percebeu, minha voz é aguda, né? E essa versão do Ciclo Sem Fim, o tom dela era um tom grave, entendeu? E aí eu tive uma certa dificuldade para gravar e uma coisa me ajudou bastante. Foi o fato de que eu gravei essa música de manhã. E aí, de manhã, minha voz estava um pouco mais grave, então eu consegui gravar a música com tranquilidade. Assim, eu não tive dificuldade para alcançar notas mais graves, porque a minha voz estava meio que acordando, entendeu? E aí eu consegui gravar, mas mesmo assim eu tive uma certa dificuldade de alcançar certas notas, porque era muito grave para a minha tessitura, que a gente chama, né? Para o meu timbre de voz, né? Mas consegui. E o muito legal, porque o meu filho, ele tinha o DVD do Rei Leão, né? E ele viu o DVD no repeat quando ele era pequeno, né? E aí quando eu falei para ele, porque eu só pude falar para ele depois que eu gravei, né? Quando eu falei para ele que eu gravei, depois ele ficou louco. Falou: não, pai, quero ver e tal. Calma, quando for pro ar, eu te aviso que de repente vai pro YouTube, tá no YouTube, né? Quando for pro YouTube e tal, eu te mando o link para você ver e tal, porque é de uma época da infância dele, né? Que ele assistia isso, assistia Teletubbies, essas coisas. Né? De alguém, ele tem 25 anos hoje, né? Então, na época, ele tinha 4, tinha 5 anos, e ele assistia isso, Power Rangers, essas coisas todas, né? E aí, o Rei Leão e o Batman, o Rei Leão, os Power Rangers e os Teletubbies, esses 4 aí era o que mais rolava, né? Que ele gostava de assistir, né? Inclusive tem uma história ótima do Batman, né? Porque ele tinha 3 DVDs do Batman. E o dublador do Batman, do desenho, é o Márcio Seixas. E ele, aqui no Rio de Janeiro, existe uma rádio chamada JBFM. E ele faz, com a voz dele,
ele fala JBFM, com a voz dele. E aí teve um dia que eu estava no carro, meu filho pequeno ainda, né? E meu filho, de tanto ver o Batman, ele memorizou a voz do cara, né? E aí eu tô no rádio ligado com o carro e entra a voz do Márcio Seixas. JBFM. Aí ele vira, pai, o Batman trabalha na JBFM? Aí eu quase falei assim, filha, a situação tá difícil, até o Batman tá fazendo um bico na rádio, né? Ai, muito bom. Aí eu falei, pô, filho, não, aí eu expliquei, né? A história da dublagem, né? Tem aquele vídeo do Tom Hanks, não sei se você já viu aquele vídeo do Tom Hanks, que ele tá no elevador. Aquele vídeo é fantástico, que ele tá no elevador, ele é a voz do personagem do Toy Story, que esqueci o nome agora, o Woody. Ele faz a voz original do Woody, né? Então ele tá no elevador, e aí entra uma senhora com um netinho dela, um garoto de 6 anos. Aí ela fica empolgada com o Tom Hanks, porque ele faz a voz do Woody. Aí ela tenta explicar para o garoto o que ele faz, né? Aí ela não consegue. O garoto fica assim, meio perdido. Aí ele vira para o garoto e fala assim, fecha os olhos. Aí o garoto dentro do elevador fecha os olhos. Aí ele começa a falar com a voz do Woody. Aí o garoto abre os olhos assim de susto. Isso é bem a história do que é a dublagem, né? O encanto da dublagem, né? O trabalho que é feito, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana. Muito. Principalmente quando tem animações brasileiras, as originais. Por exemplo, Sim, Turma sim. da Mônica. Infelizmente, hoje em dia, não são desenhos que estão fazendo tanto sucesso como antigamente. Hoje em dia, que as crianças estão mais nas redes sociais. Eu gravei muito recentemente um desenho de YouTube chamado Baby Buzz. Lá eu tenho 3 personagens. 3. Eu tenho o Hank, que é um hipopótamo. Eu tenho o Mr. Dow, que é um gato mecânico. E tem um outro, qual é o outro? Tem um outro que é um cachorro. É um cachorro que ele fica meio. Que ele faz umas pontas, né? Mas o Hank e o Mr. Dow são os personagens que eu faço mais. São vozes muito distintas, né? O Hank é o hipopótamo. Ele fala assim, com essa voz assim, a voz aqui em cima, aqui, né? Ele é muito assim. É um filme para criança de 0 a 4 anos, né? É tudo muito caricato, né? Outro dia eu fui no estúdio da Alcatel, do meu querido Léo Guimarães, fui gravar lá, aí ele falou, o primeiro episódio que a gente vai gravar, ele só tem reações, tá? Falei, como é que é? Não tem texto? Ele não, só tem reação. Falei, como assim? Ele vê aí o papel. Eu peguei o papel, eu só tinha, oh, ih, só tinha isso. Eu falei, que maluquice. Mas é porque é uma coisa para criança de 0 a 4 anos, né? E, pô, foi um trabalho muito legal de fazer. Porque eu fazia dublagem cantada e falada. Eu fazia as duas coisas, né? No mesmo trabalho. Pro mesmo personagem. Então, o Hank cantava. Você vai chegar! Tinha que cantar com essa voz. Era muito engraçado. Era muito difícil. Porque dá vontade de rir, né? Porque é uma voz muito diferente. Né? O gato não, o gato já era uma voz assim, mais anasalada, mais assim, aí eu conseguia cantar com tranquilidade, mas o Hank era muito mais difícil. Mas foi um trabalho maravilhoso de fazer, eu gostei muito de fazer. Tem episódios que eu fiz outras coisas, né? Tem episódios que eu fiz carrinhos. A gente fazia muito. Tipo assim, tinha os personagens, e às vezes pintavam as pontas para fazer, fazia as pontas também. Eu trabalhei muito nesse desenho, nossa, muita coisa. Ainda continua, ele mudou de produtora, né? E aí acabou sendo encampado por outra produtora e mudaram os dubladores, né? Mas, pô, foi um trabalho muito legal. Eu fiz pelo menos durante uns 3 anos o Baby Buzz. Muita coisa. Toda hora tinha alguma coisa para gravar do Baby Buzz. Várias temporadas. O Hank lembra um pouco a voz do Patrick do Bob Esponja misturado com o Pateta.
Isso é parecido, é próximo, é próximo, por aí. Faz sentido, faz todo sentido. Esse trabalho, pela primeira vez, foi um trabalho em que eu recebi as vozes em original em inglês e eles me falaram, Cláudio, nós queremos o mais próximo que você conseguir chegar disso, tanto para gravar música quanto para gravar voz falada. E aí eu fiquei treinando, ficava treinando em casa, falando texto com essa voz, imagina, andando pela casa falando texto com a voz. Aí, quando eu me senti à vontade, ele falou, Cláudio, quando você estiver se sentindo bem com a voz, faz um áudio e me manda. Porque não é só você que está no páreo para pegar esses personagens. Aí acabei conseguindo pegar os 3. Né? E foi muito legal de fazer. Foi muito legal. Além de cantor, você é baterista e jornalista. De que forma a sua bagagem musical e técnica ajuda na hora de encarar um microfone para interpretar uma canção que exige precisão e ritmo? É difícil, né? Porque eu sou baterista e cantor. Então, eu tenho trabalhos onde eu toco bateria e canto, né? Eu tenho um microfone de cabeça. Tenho trabalhos onde eu apenas canto. A música, para mim, sempre foi uma coisa natural, né? Porque meu pai era músico, né? Minha mãe cantava muito aqui em casa. Então, sempre tive essa referência de música, né? Então, a cantar. O jornalismo veio do meu avô materno, que era escritor, né? E eu sempre gostei muito de escrever também. Isso aí veio junto com ele. E o jornalismo é uma coisa que, nossa, através do jornalismo eu tive contato com tantos músicos fantásticos, sabe? Tipo, Sarau dentro da casa do Milton Nascimento, com milhões de pessoas fantásticas ali, sabe? Tem uma cantora chamada Maria Gadu. Eu conheci a Maria Gadu antes dela existir publicamente. Por exemplo, as músicas que ela lançou, ela o Milton fazia um sarau na casa dele. Eu fui lá para entrevistá-lo, conheci a Maria Gadu, ouvi as músicas dela, ninguém sabia quem ela era. Eu ouvi todas, Timbalaê, aquelas músicas todas, tudo primeiro, antes de todo mundo. Então eu tive esses privilégios, entendeu? De cobrir festivais de música, cobrir Rock in Rio, cobrir free jazz. Então isso foi muito bacana também. O jornalismo, no momento, ele está meio estacionado, mas daqui a pouco ele volta. Posso só fazer uma pergunta como fã mesmo de música? Um que foi o músico que o senhor mais gostou de entrevistar? Ai, cara, foi tanta gente. Não sei. Isso foi muito legal. No carnaval, eu trabalhava na Caras, a revista Caras. E no carnaval aqui no Rio, eu entrevistei o Quincy Jones. Quincy Jones é um produtor, produziu Michael Jackson e tudo mais. Tem o documentário da Netflix, né? Eu entrevistei o Quincy Jones no carnaval 2008, 2009. Ele veio para o Rio de Janeiro para passar o carnaval aqui, né? E aí ele foi para a Avenida, foi para a Marquês de Sapucaí, e lá ele meio parado ali no meio da pista, aquela coisa meio confusa. E aí rolou meio que uma entrevista coletiva, mas quase ninguém falava inglês, eu falo inglês. Então eu fiquei mais com ele. Né? A gente sentado numa cadeira de plástico, aquelas de R$ 10, cadeira branca de plástico, ali, todo mundo sentado ali entrevistando o Quincy Jones, fazendo umas perguntas nada a ver, e eu querendo saber do Michael Jackson, querendo saber das produções, e como é que ele viu o samba, essa coisa toda, né? E foi um momento muito legal. Pena que isso eu não tenho registro disso, mas porque, né, foi para a revista? Foi, mas acabou saindo como uma coisa não tão grande, né? Do que poderia ter sido, porque eu fiz pergunta pra caramba para ele, mandei o material para a revista, eles aproveitaram o que eles acharam mais bacana. Emocionou, porque o cara era uma lenda, né? E esse foi talvez assim um nome assim de música internacional, assim, claro, música nacional brasileira. Eu entrevistei muita gente, nossa. Roberto Carlos, Ney Matogrosso, muita gente, muita gente. Tive em shows de muita gente, cobrindo show, aí você vai pro camarim, entrevista, né? Muita. Esse dia do Milton, que eu estava na casa do Milton, eu tinha ido entrevistar o Milton porque ele estava gravando um disco
com uma contrabaixista americana chamada Esperanza Spalding, que é uma mulher fantástica. E ela estava gravando um disco com ele, com músicas dele, com outros arranjos, né? E aí eu entrevistei os dois. Entrevistei os dois na casa do Milton, e depois ainda fiquei para o sarau, que teve a Maria Gadu. Foi uma noite, assim, realmente incrível, entendeu? Espetacular. Foi muito legal. O Quincy Jones e o Milton foram gente boas, né? Muito preciosos. O Milton me recebeu na casa dele como se eu fosse um irmão dele. Isso foi muito legal. Me senti muito em casa. Casa dele fantástica, entendeu? E, pô, não tenho o que reclamar, entendeu? De quem eu entrevistei, dei sorte, né? E tem as pessoas que são meio malucas, né? Que fazem exigências, né? Mas isso aí, cara, é de cada um, né? Do ego de cada um, né? Mas, pô, não tenho que falar de todas as pessoas com quem eu estive. Né? Todas me trataram muito bem e me tratam muito bem até hoje, sempre que eu encontro, né, eventualmente. E como é perceber hoje o carinho dos fãs que cresceram ouvindo suas interpretações em séries como Trolls e The Loud House? Você recebe muitos relatos de pessoas que têm suas músicas como trilha da vida deles? É muito legal isso, né? Porque eu conheço gente que na adolescência ouvia, né? Gostava do desenho, e aí depois envelheceu e tal, e a música ficou marcada, né? Isso é muito bacana, né? A gente saber que a gente faz parte de um caminho de vida, né? Através da música. A música tem esse poder, né? De ser uma cápsula do tempo, né? Você, através daquela música, aquela música te transporta para uma outra época, para você lembrar de um outro momento, de uma pessoa, de uma vivência, né? A música é uma coisa fantástica, né? São minutos que te transportam, né? E quando você ainda tem a animação junto, né? Aí você tem duas coisas casadas, aí fica mais forte ainda, né? Porque a animação é uma coisa que remete à nossa infância, né? E à nossa juventude, o início da nossa adolescência, né? A gente assiste muito, né? Os desenhos, né? E aí isso fica marcado, né? E a música vem junto com isso. Isso é muito bacana. Eu gosto muito, acho muito legal. Volta e meia tenho situações inesperadas até de pessoas que sabem e descobrem que eu gravei essa ou aquela música e a galera vem, cara, você não tem noção do que é a sua música. É muito engraçado. Eu estava outro dia aqui perto da subida da Pedra Bonita, né? E aí estava conversando com a galera, né? Falei que era dublador e tal. E aí, quando os caras souberam que eu gravei o Mago, meu Deus, que eles queriam tirar foto comigo. Não, a gente tem que tirar uma foto com você. A gente precisa tirar uma foto. Eles não eram do Rio, né? Eles eram de Goiás. Não, eu não quero saber, vamos tirar uma foto agora. Aí eles tiraram a foto comigo dentro do carro, assim. Foi muito louco. E, pô, muito bacana isso, né, cara? Porque, poxa, a dublagem é uma coisa anônima, né? E você descobrir que, né, pediram para eu cantar, eu cantei dentro do carro. Muito maluco, muito legal, muito bacana. Quando você escuta hoje os trabalhos que gravou há alguns anos, qual sentimento vem primeiro? Nostalgia, orgulho ou surpresa com o alcance que essas obras tiveram? Eu acho que, em primeiro lugar, vem uma gratidão grande, né? Por ter sido escolhido para fazer esses trabalhos e ter conseguido alcançar o que me pediram, né? Dá um orgulho de saber que eu tive capacidade para cumprir essa função, né? E a nostalgia é bacana, porque a gente viaja para uma outra época onde a gente gravou, lembra do que a gente estava fazendo na época, né? E isso também é bacana, a gente volta no tempo, né? E a gratidão também de saber que a gente atinge o coração das pessoas de alguma forma, né? Com a música que a gente gravou, com a interpretação que a gente deu. E isso é muito legal, é muito bacana. Eu me sinto muito feliz de conseguir trabalhar com dublagem, cantada e falada, e ter esse feedback, sabe, bacana das pessoas que descobrem, né,
a minha voz de alguma forma, né? E acabam comentando comigo e tudo mais. E para fechar com chave de ouro, Cláudio, a gente não poderia terminar esse episódio sem um momento épico. Você poderia cantar a música do Patolino Mago pra gente e nos levar de volta à nostalgia dessa franquia tão amada? Contemplem o mago com seus poderes, incríveis poderes! Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço, Cláudio. Daniel. Muito obrigado. Para o pessoal que assistiu o podcast, poderia falar o seu Instagram, fazer em favor? Cmarcal, M-A-R-C-A-L 1. Cmarcal 1. Galera, muito obrigado por acompanhar esse episódio especial com o Cláudio Marçal. Foi incrível compartilhar essas memórias musicais. Se você curtiu, siga o Versão Brasileira Podcast, compartilhe com os amigos e acompanhe a gente nas redes sociais para não perder os próximos episódios. E um grande abraço e até a próxima. Falou!